A mais uma live do Marquijur, mais um Marquijur Convida. E hoje nós temos a honra em receber um dos maiores nomes do direito marítimo do Brasil, gente. Para quem não sabe o que é o direito marítimo, hoje é sua chance de aprender, de entender um pouco mais sobre essa área. Estou falando da doutora e professora Eliane Ottaviano, que vai tratar hoje na nossa live sobre direito marítimo em tempos de pandemia. A professora Eliane, além de ser professora do mestrado do professor Josafá, puxa a orelha dele, tenho certeza, em alguns momentos. Ela tem um vasto currículo. Tem pós-doutorado pela Western Michigan University, 2019, nos Estados Unidos. Doutorado pela Universidade de São Paulo, USP, em 2005. Mestrado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, em 2000. Professora do Programa de Mestrado em Direito do Centro Universitário Fiel, a Unifiel. Autora do curso de Direito Marítimo, volumes 1, 2 e 3, da editora Manoli. E vejam que eu tenho aqui os 3 livros da professora. São 3 volumes extremamente robustos. Já tenho lição de casa para a minha pandemia. Muita leitura pela frente. Organizadora do Vademecum de Direito Marítimo, da editora Manoli também. Diretora acadêmica e professora dos cursos de pós-graduação na Maritime Law Academy, a MLaw, colaboradora do Ministério da Educação, membro do Conselho Executivo do IEAMAR, Unesp, presidente da Câmara Arbitral Marítima do Rio de Janeiro, tem experiência e atua principalmente nas áreas de direito marítimo, direito internacional privado, direito civil, direito contratual, direito dos seguros, avarias marítimas, contratos marítimos, direito do mar, direito da navegação e direito do comércio internacional, defesa comercial e da concorrência. Professora, vou precisar viver mais uns 100 anos para chegar neste currículo e nessa experiência. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui da Marquijur. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo e acompanhando a nossa live vai aprender muito hoje. Professora Eliane, olha, a alegria é imensa, né? É uma honra tê-la conosco. Primeiro, muito obrigado porque a gente sabe do seu tempo, da sua correria, do seu trabalho na MLaw Academia. E foi uma honra quando nós conversamos lá atrás, a senhora de prontidão falou, claro que sim, tínhamos agendado uma data e depois aquela data não deu certo, mas hoje deu super certo, hoje é o dia realmente de nós aprendermos muito com a senhora. Foi minha professora, adorei as aulas, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. Verdade. E uma humildade muito grande para transmitir o que sabe. Então isso é uma característica muito grande da senhora. Muito obrigado e a gente costuma sempre falar para quem assiste a gente nas nossas lives que a razão da nossa live é o nosso convidado e quem assiste a gente. Vocês estão assistindo, muito obrigado, gente. Obrigada por nos aproveitem acompanhar. essa live, porque direito marítimo, né? É difícil encontrar alguém que domine a área, trabalhe nessa área, e a professora Eliane Ottaviano realmente é essa pessoa. A live é sua, professora. Imagina. Verônica, Josafá, meus queridos amigos, para mim é uma grande honra ser convidada para estarmos juntos conversando sobre esse assunto. Eu tenho acompanhado a maioria das lives que vocês têm feito. É verdade. Obrigado, professor. Eu só tenho a agradecer primeiro porque eu tenho aprendido muito e cada uma que vocês, principalmente a última, né? Eu fiquei durante alguns minutos pensando naquilo que tinha sido mencionado, comentado. E eu percebo a preocupação de vocês em trazer os temas que realmente possam nos dar uma visão desse mundo que nós estamos vivendo sob diversas perspectivas. Então eu só tenho até a agradecer. Eu cheguei até a brincar com o Josafá, falei, puxa vida, depois da live de sexta-feira você me chama para passar vergonha? Que isso? Mas vamos lá, né? Com certeza eu estou aqui à disposição, espero que eu possa contribuir de alguma maneira. Desde já eu deixo aí os meus sinceros agradecimentos. Josafá foi meu aluno, depois nós nos tornamos amigos. Verdade. E conheci Verônica também, a qual também considero amiga. Então, para mim, estar entre amigos nesse momento me deixa muito feliz.
Ai, que bom. Nós Obrigado, também, professora. Muito obrigada. E a pergunta que não quer calar: o que é o direito marítimo? O que é o direito marítimo? Pois é, pasmem vocês que é praticamente a disciplina mais antiga do mundo, matéria, inclusive, de direito positivado, né? Há uma briga entre os civilistas que dizem que não, que é direito civil, direito marítimo, mas, enfim, o direito marítimo surgiu principalmente com a necessidade do escambo, da troca, né? Então, o primeiro homem percebeu que ele era homem, né? Que ele tinha que viver em sociedade, daí vieram as regras de convivência. Depois percebeu também que o mundo não se restringia àquele círculo de pessoas e aquele aspecto geográfico, e começou a utilizar também a via aquática, né, a aquaviária de uma maneira geral, para romper mundos, para fazer comércio, etc. Nós mesmo, Brasil, somos resultado de uma exploração naval que acabou descobrindo, né, a América, descobrindo o Brasil, enfim. E o direito marítimo surgiu, portanto, desde os primórdios da humanidade. O que é direito marítimo? O direito marítimo é um ramo do direito autônomo, multidisciplinar e interdisciplinar. E hoje o conceito contemporâneo de direito marítimo é que ele é um ramo do direito que disciplina o mar, enquanto espaço e enquanto volume. Acredito que muitos devem estar se perguntando, então é diferente de direito do mar? Para nós, maritimistas contemporâneos, não. Por quê? Porque não faz sentido haver essa distinção em direito do mar e direito marítimo, e a primeira distinção, até para ficar mais clara, o direito do mar seriam mais aquelas questões públicas de como usar o mar, os tratados entre os estados, segurança marítima, etc. E o direito marítimo, em sentido mais restrito, seriam as questões comerciais, contratuais, enfim, né, questões privatistas. Todavia, durante essas últimas décadas, os maritimistas contemporâneos não fazem mais distinção. Então, tudo é direito marítimo, tem objeto fundamental o mar, quanto espaço enquanto volume. Então, tudo aquilo que gira em torno do mar, a sua exploração, a questão da segurança, ou o tráfego marítimo, o comércio marítimo, está dentro do direito marítimo. Metodologicamente, a gente ainda faz alguma distinção, às vezes até pelo ponto de vista didático, então coloca direito marítimo público, direito marítimo privado, mas, obviamente, para quem está nessa corrente mais avançada, todas estas distinções, elas perdem sentido. Então, o direito marítimo é essa área que vai ter por objeto o mar e todas as suas questões. Travou, acho que a internet da professora. Travou um pouquinho. É o conceito mais moderno de direito marítimo. E, professora, a senhora mencionou também que o direito marítimo é interdisciplinar. Quais são as áreas, além do direito propriamente dito, né, ligadas a essa área, que um profissional tem que ter uma mínima noção, assim? Interessantíssima a sua pergunta, Verônica, porque o profissional especializado em marítimo, o advogado maritimista, né, o termo que nós usamos, ele precisa ter uma visão sistêmica, inclusive de comércio internacional. Porque isso, obviamente, nós estamos falando, vamos separar, né, uma visão sistêmica de comércio internacional pensando em transporte de mercadorias, que é o nicho mais significativo, digamos, para os advogados atuais. Então, vamos especificar essa questão. Nesse contexto do direito marítimo relacionado aos contratos de transportes, há uma série de questões que, envolvendo outras áreas do direito,
E, como, por exemplo, direito do comércio internacional ou o próprio comércio exterior, para quê? Para que se entenda como é, em qual momento o navio foi contratado para transportar aquela mercadoria, por quem ele foi contratado, qual é o tipo de operação que existe antes. Né? Então, todos aqueles players e também todo aquele complexo estrutural que na nossa área nós chamamos de vendas marítimas. O que são vendas marítimas? São operações de comércio internacional, que também pode ser utilizado para as vendas em mercado doméstico, que envolvem como transporte principal o marítimo. Tá. Vou fazer uma parte. Quando eu me referir a marítimo, por favor, não excluam fluvial, lacustre, etc. Para nós, a gente utiliza essa expressão no formato lato sensu, né? Então, nessa acepção lato sensu. Então, qualquer venda, né, que venha utilizar o transporte pelos navios, usar os navios no transporte de mercadorias, então é considerado venda marítima. E nesse contexto, quais são os contratos de uso de navio, fretamento, que é uma área fantástica, maravilhosa do direito marítimo, mas super complexa, que não se confunde com o contrato de transporte, né, o conhecimento de transporte marítimo, BL e tal. As próprias questões de comércio internacional, o contrato internacional de compra e venda, os incoterms, enfim, detalhes que envolvem a pré-negociação também, enfim, esse universo ele é muito amplo e percebam só nessas questões que quem atua na área também tem que conhecer de administrativo, penal, porque hoje, por exemplo, nós enfrentamos um problema muito sério com o tráfico de entorpecente em cargas materializadas, também ainda nessa seara, né, tem descaminho, contrabando e outros crimes que vão mais para a questão aduaneira, mas quando ela acontece relacionada ao transporte marítimo, você tem que entender toda essa sistemática. Né? Então, esse é apenas um dos segmentos, e ainda olhando para dentro do navio, as questões trabalhistas, que são muitas, as próprias questões penitenciárias, enfim. Como eu disse, de uma forma didática, a gente ainda faz remissão a direito marítimo penal, direito marítimo administrativo, direito marítimo e por aí, trabalhista, ambiental, né? Então perceba que é um mundo, né, que a gente chama de mundo shipping, que é todo interligado com inúmeras áreas do direito. Isso apenas nas vendas marítimas, mas ainda tem outros mercados, né, dessa indústria shipping. Mercado de exploração de petróleo e gás, o mercado de turismo, pesca, o cenário também dos operadores portuários que atuam e têm as suas obrigações específicas relacionadas ao navio, à carga, etc. Então, são muitas as questões que envolvem o direito marítimo que o tornam interdisciplinar. Precisa ser um profissional bem completo, então, para atuar nessa área. Ter uma mínima noção de trabalhista, de contratos, de direito internacional, para realmente conseguir atuar no marítimo. Bom, primeiro, já que eu não ganhei nenhuma caneca ainda, né? Ganhará, professora. Então, a gente usa a nossa, né? Porque eu estava esperando. Mas vamos lá. Brincadeiras na parte, vamos lá. Como é que funciona o cenário para advogados maritimistas? Nós temos alguns mercados muito bem definidos. O primeiro deles é o mercado de fretes marítimos, que é esse mercado que envolve o uso do navio no comércio de mercadorias. Então, o profissional que deseja ou que pretenda se especializar nessa área, qual seria o cliente, né? Qual a clientela que poderia ser trabalhada? E é errado, eu já deixo desde já um aviso, pensar que só tem área de atuação para advogado maritimista onde tem porto. Ao contrário, onde tem importador e exportador, há necessidade de advogados especializados. Por quê? Porque 95% do comércio internacional com o Brasil é pelo meio marítimo.
Então, falta um pouco de visão estratégica de mercado da advocacia em geral, apesar que as OABs hoje têm feito um trabalho fantástico nesse sentido. Mas, enfim, então vamos lá. Mercado de frete, comércio de mercadorias. Quem será o seu cliente? Primeira circunstância importante, é que nem no direito trabalhista, você não pode atuar para o reclamante e para o reclamado, né? Então, há dois sujeitos distintos, cujos interesses geralmente são antagônicos, que é o importador e o exportador, e o armador do navio. Então, a primeira análise a ser feita é qual é o tipo de clientela nesse segmento. Ainda dentro desse segmento, tem os operadores portuários, os agentes de carga, mas, obviamente, voltando, né, sempre analisar o contexto se atuar para armador, não se deve atuar para carga, né, agente de carga, e geralmente também operadores portuários podem ter questões conflitantes com o armador, né? Mas para a carga e armador, a advocacia para armador, efetivamente não, né? Tem que fazer uma escolha. Vocês podem me perguntar, e qual é o mercado hoje? O mercado está em franca expansão, principalmente para quem pretende atuar para a carga, né? Para importador, exportador. Então, está em franca expansão, e agora, com essa crise, nós vamos sentir os reflexos já, né? Tem muita causa, muita, e é muito comum a gente ouvir, mas direito marítimo não deve precisar muito de advogado, porque eu busquei nos tribunais, não tem quase causa. Verdade. Não tem mesmo, porque a maioria das causas são resolvidas por negociação e arbitragem. A grande quantidade de causas que chega a ser, causas que chegam a ser judicializadas envolve demurras de contêiner. O que é demurras de contêiner? É o que se paga de sobreestadia ao armador pelo tempo que o contêiner foi utilizado, além daquilo que tinha sido pactuado. Então, os nossos tribunais estão cheios de causas, mas os acidentes, os danos, algumas poucas ações indenizatórias ainda se vê, mas as pessoas acham que não tem como atuar na área, porque não teria clientela a ser conquistada nesse sentido. Professora, e o Tribunal Marítimo? O que é o Tribunal Marítimo? Ele é um tribunal administrativo. Tá. Ele julga sanções, logicamente, infrações contra a segurança da navegação. Tá. É um tribunal composto por 7 juízes altamente especializados, cada um num segmento, e cujas decisões, inclusive, são praticamente inquestionáveis no ponto de vista de provas. Só que, em se tratando de um tribunal marítimo, aliás, ele é até equivocadamente assim chamado, porque não é um órgão do Poder Judiciário, okay? Ele é apenas auxiliar, ele é um órgão do Poder Executivo, ele profere decisão administrativa. Tá. Então, e mais, ele só vai aplicar sanções administrativas, como multa, suspensão de habilitação, enfim, uma série de outras penalidades que podem ser aplicáveis no âmbito administrativo dentro da esfera de competência do Tribunal Marítimo. Entendi. Agora, por exemplo, se há uma questão envolvendo algum tipo de avaria de carga, um acidente da navegação, o acidente não julga, mas se for apenas a avaria de carga não relacionada a um acidente, não tem essa competência. Ele julga fatos e acidentes da navegação. Então, qual seria a esfera para se discutir avaria de cargas? É possível. Como na nossa área, a gente utiliza muito negociação. E o índice de causas que são resolvidas por negociação é altíssimo. E grande parte delas por arbitragem. Então, esse é apenas um dos mercados que se tem para atuar, né, que é o mercado de fretes marítimos.
Professora, eu quero agradecer muitos que estão aqui. Obrigada, gente. Eu perdi, mas teve uma pessoa que falou a respeito de alguns amigos com dificuldade de entrar na live, mas eu acho que deve ser a rede da pessoa mesmo, porque eu até testei aqui, saí, entrei. Agora, a Regiane, um grande abraço para a Regiane, foi nossa aluna. Obrigada, ela fez Regiane. uma pergunta: como funcionam as instâncias em que tramitam os assuntos do direito marítimo? Aí pensa no Tribunal Marítimo, né? Tem instâncias, não tem instâncias. Agora, depois que entra no Judiciário, funciona como tem sido o normal, né, do Poder Judiciário. Mas o Tribunal Marítimo, então, tem instâncias, professora? Isso é muito interessante e é uma das questões mais questionadas no âmbito do direito marítimo. Não, o Tribunal Marítimo não tem segunda instância. Quando há recurso, o próprio corpo de juízes, né, o próprio colegiado analisa novamente a questão. Eu não estou dizendo que não há recurso, sabe? Mas não há um segundo grau de jurisdição. Então, em se tratando de órgão administrativo, ele profere a decisão, e é lógico que essa decisão, às vezes e na grande maioria das vezes, ela influencia em outros processos. Tá. Vamos dar um exemplo, né? Um acidente na navegação, colisão. O que é colisão para o maritimista? Colisão é o choque de um navio com um bem que não é o navio. Okay? Caso famoso do Titanic, o caso do Costa Concórdia, né? Colisão. Porque se for navio, entre navios e embarcações, aí já é abalroamento ou abalroação. Tudo bem. Vamos lá. Colidiu o navio. Da colisão, houve danos, não só à carga, como ao navio, e também feridos a bordo. Ok? Todo e qualquer acidente na navegação dentro da competência do Tribunal Marítimo, cuja lei é 2180 de 54, mas para que não compliquemos muito, até por conta do nosso tempo, vamos imaginar que o acidente aconteceu aqui em Santos. Então, competência, jurisdição, independentemente da bandeira do navio, vai correr no Brasil. O Tribunal Marítimo vai julgar. Bom, após a decisão do Tribunal Marítimo, e é muito comum que se peça no âmbito de alguns processos, a suspensão de prazos para que se aguarde a decisão do Tribunal Marítimo. Por quê? Porque no nosso exemplo, nós temos danos, né, materiais com certeza, nós temos vítimas, vamos imaginar que essas vítimas são tripulantes, né, e vamos piorar ainda, tem dano ambiental, porque caiu mercadoria, óleo e tal. Então, percebo que cenário, né, o Tribunal Marítimo vai analisar apenas a conduta dos envolvidos. Ou seja, por que o acidente aconteceu? O comandante errou a manobra, ou enfrentou uma tempestade, ou o navio estava com problema, enfim. E aí vai verificar quais são aqueles que podem ser os responsáveis. Essa decisão, obviamente, essa decisão vai impactar em outras searas, como, por exemplo, vai se discutir um dano à mercadoria e não houve acordo. Muito bem, então, se a opção é a judicialização, inclusive está no Código de Processo Civil, essa possibilidade de suspensão de prazo, para que se aguarde a decisão do Tribunal Marítimo. Quando a decisão for relevante para que o juiz decida, porque há casos que ele entende que não é. Estou evitando aqui o juridiquês marítimo, tá? Que ele entende que não é importante. Muito bem. E a questão do tripulante que sofreu um acidente, digamos, de trabalho. Imaginemos que há necessidade também de um processo. Não é no Tribunal Marítimo que vai resolver. Obviamente, dentro da competência trabalhista. Sim. Penitenciária, etc. E outra, lesão corporal. Vai haver o inquérito no âmbito penal. Dano ambiental. Então, percebam, né, a quantidade de outros processos que serão encadeados, e não há um tribunal que vai julgar todas essas questões. Há países que sim, que concentram no Tribunal Marítimo toda e qualquer questão envolvendo
o acidente. Professora, Interessante. ainda para não mudar a temática, o que a Sandra Rosa, obrigado, Obrigada, Sandra. A Sandra perguntou, então, a apreensão de carga pode gerar vários outros fatores para o processo marítimo, ou seja, daquele fato pode gerar outros processos, como a senhora está explicando aí. Sim, claro. Vou dar um exemplo mais, digamos assim, triste que nós temos no Porto de Santos, que está sendo considerado o Porto do Pó. Recentemente, a Polícia Federal tem feito um trabalho maravilhoso nesse sentido, e tonelagens de cocaína têm sido apreendidas dentro do container ou, às vezes, até dentro do navio. E há casos, por exemplo, já aconteceu comigo, que um cliente, o container passou pelo raio-x, eram frutas, não tinha nada. Tudo na mais perfeita ordem. Houve uma denúncia, o container já estava dentro do navio, a hora que o container foi, eu vou falar no terminologia bem popular, aberto, lá estavam caixas e caixas de cocaína. Então, percebam, tráfico de entorpecente é lógico que é uma situação que vai envolver todos os players possíveis, porque aí vai se averiguar o quê? E qual foi o momento que essa droga foi colocada? Foi dentro do navio? Foi na armazenagem? Porque nesse caso que eu estou comentando, não foi na sede do cliente e nem foi durante a viagem. Foi depois que a carga já estava dentro do porto. Agora, qual o momento? Foi averiguado e depois até se descobriu que era uma quadrilha, nesse caso. Mas existem outras quadrilhas. Então, com certeza, isso gera um problema gravíssimo. Agora, às vezes dá problema envolvendo também a segurança da navegação e vai para o Tribunal Marítimo, como, por exemplo, clandestino a bordo. Pasmem vocês. Esse é um problema também seríssimo. E é um problema que vai ao Tribunal Marítimo, que envolve a segurança da navegação. O tráfico de entorpecente, se o navio não tiver zarpado ou se não acontecer com ele em expedição, aí não vai para o Tribunal Marítimo, porque não seria um fato ou acidente da navegação. Okay? Agora, se já tivesse... porque aconteceu também no Porto de Santos, de uma quadrilha entrar dentro do navio atracado aqui na Barra, e as lanchas traziam a droga e se içava do navio. Então, são circunstâncias bastante distintas, mas é muito interessante aí a sua questão. Para quem está chegando agora, já deu mais de 20 minutos de live, né? Deixa eu mostrar o livro da professora. Muitas informações. Olha só, nós estamos com a doutora Eliane Ottaviano. Muitos ela tem volumes. vários livros aqui, são 3 volumes falando sobre direito marítimo. Realmente, ela é uma das maiores autoridades no país a respeito do direito marítimo. Professora, eu não quero fugir do tema, eu quero também aqui fazer uma consideração e uma menção do professor Carlos Laurenti, que está acompanhando a gente. Um grande beijo, Carlão. Professor, que honra! É uma honra tê-lo conosco e grandes amigos estão aqui, a Luciane. Tem a Luciane Ottaviano, é parente da professora? Luciane? Irmã. É sua irmã? Eu falei para ela, entra para poder pelo menos alguém vir me assistir. Muito obrigada, Luciane. Muito obrigado, Ela também é advogada. Olha que bom. Da área marítima? Ela gosta mais da área de família, mas advoga comigo na área marítima. Professora, a senhora tem uma vida inteira dedicada ao estudo do direito marítimo. Uma pergunta óbvia, mas quando foi que a professora decidiu optar pelo direito marítimo? Eu falo porque não é comum. Geralmente a pessoa sai da faculdade, passa na OAB, se torna advogado e vai trabalhar no direito penal, direito civil, direito administrativo, trabalhista. Exatamente. O direito marítimo realmente é uma dúvida que a gente tem, porque a senhora é uma autoridade, mas quando nasceu essa vontade, esse desejo de optar pelo direito marítimo?
Vai me fazer contar um segredo, né? Então, vamos lá, vamos lá. Bem interessante. Eu sempre digo que na vida a gente tem que ter plano A, plano B e plano C sempre. Eu era funcionária do Banco do Brasil e eu não me adaptava, infelizmente, à rotina de alguns setores. Até o dia que meu pai, inclusive meu ídolo, que deve estar assistindo também, Não, beijo, pai, vamos fazer aquele momento, chegou para mim e disse, meu pai era gerente também do Banco do Brasil, mas em agências distintas. Falou, minha filha, realmente está complicado, né? Você não se encontra em nenhum setor do banco. Eu acho que tem um setor, porque eu tenho dificuldade assim, em fazer a mesma coisa todo dia, e a rotina do banco geralmente era assim. E eu ia para o caixa não batia nunca, um dia sobrava, outro dia faltava. Daí ele falou para mim, por que você não vai pensar então em atuar num setor que eu acho muito interessante, que é o de câmbio e comércio exterior. Eu falei, gostei disso. E ali eu me encontrei, porque eu fui descobrir exatamente como funcionava o comércio internacional. E em 94, o banco passou por uma crise e ofereceu aos seus funcionários, com certo tempo já de casa, a demissão voluntária. E eu aceitei, porque eu já era advogada, eu sou advogada por acaso, porque era a única faculdade que tinha na cidade, e eu gostei do direito, mas nunca imaginei que eu ia exercer o direito, porque para a geração nova ninguém vai dizer isso, mas na minha geração, nossa, no Brasil era um emprego maravilhoso, ainda é, só que na minha geração mais ainda, porque não havia essa quantidade de recursos públicos, enfim. E aí, então, no Banco do Brasil, nessa experiência, eu conheci todos os modais e como funcionava o comércio internacional. Mas quando eu saí, eu pedi opção, eu botei na minha cabeça, eu vou ser professor e quero advogar nessa área empresarial, mas não necessariamente nessa área, envolvendo comércio internacional como um todo. Enfim, fui fazer mestrado na Unesp, fiz mestrado empresarial, e um dia me chamaram para fazer uma palestra em Santos, a minha irmã já morava na região, e um dos membros da UAB era coordenador de uma universidade aqui, e você não queria dar aula de direito empresarial aqui? Eu falei, olha, adoraria mesmo, porque minha irmã está morando aqui, e não faz uma coisa que eu senti. Primeira vez que eu entrei em Santos, eu senti assim, nossa, essa é a cidade que eu vou viver, e aqui acho que o resto da vida. Mas eu falei, mas que imaginei que ia morar em Santos, né? Porque isso tinha acontecido antes. E eu assumi a disciplina de Direito Empresarial. No dia seguinte ele me liga, olha, o professor de Direito Marítimo não vai poder mais assumir a disciplina, você não quer encarar, porque afinal de contas eu vi no seu currículo que você trabalhou com modais de transporte internacional. Eu falei, quero sim, né? Vamos lá. Fiquei assustado no primeiro momento. Ele falou, não, mas é a parte segunda do Código Comercial, enfim. Eu falei, nossa, muito interessante. Eu falei, eu quero. Achando que eu ia entrar na primeira biblioteca, arrumar um monte de livros, estudar, só que não tinha. O último era de 1972. Nossa. E começou a minha saga, né? No direito marítimo. E começar a perceber também que muitos alunos se sentiam frustrados porque queriam atuar na área e não conseguiam. Então foi assim que eu acabei vindo para o direito marítimo, Josafá. Olha só. E hoje em dia... livros, eu sou autodidata, eu só fui fazer pós-doutorado depois, até o meu doutorado não é marítimo, porque eu não tinha na época quem me orientasse. E depois que eu fui fazer pós-doutorado é que eu consegui ter uma orientação sobre direito marítimo, enfim. Mas essas obras foram escritas com base geralmente além de muito estudo de jurisprudência, de casos, mais de doutrina estrangeira. Olha só. Trabalhei muita coisa e acabou resultando aí nas obras dos 3 volumes.
Quer dizer, então, uma coisa importante para quem está assistindo a gente hoje aqui e queira optar pela carreira do direito marítimo. Eu tive a curiosidade, eu confesso que eu não li o livro todo, mas li uns pedaços dele e verifiquei muito termo em inglês, muito termo em outras línguas. É importante que quem vá para o direito marítimo tenha uma afinidade com outras línguas, professora. Estou enganado? Vou fazer um breve comentário. Qual é o perfil do maritimista? Uhum. A primeira característica de um maritimista é ter aquele perfil que se desafia a todo momento, né? Que se reinventa, que enfrenta os desafios, o dinamismo da área. Então tem que ser aquele, não digo um espírito inquieto, mas um espírito que esteja sempre em busca do novo, no sentido de estudar questões que possam modificar a todo momento, porque a dinâmica do comércio internacional, ela é, digamos assim, ponto fundamental da nossa área. Então, aquele perfil que prefere áreas mais clássicas, enfim, não se daria bem no direito marítimo, mesmo porque nós lidamos muito com usos e costumes, e então é a primeira característica, né, enfrentar desafios e mudanças. A segunda característica importante é entender o comércio internacional. Tá. Mas precisamos ter pós-graduação em comércio internacional, né? Mas estudar o comércio internacional, e eu, por exemplo, no volume 2, que é Vendas Marítimas, eu destaco exatamente o que você precisa entender, né? Desde que a mercadoria ela é negociada entre o importador e o exportador, em qual momento o modal marítimo foi escolhido, enfim. Então, essa visão sistêmica ela é fundamental. Bem, e a terceira característica, realmente, é um nível de inglês, não precisa ser um nível de excelência, mas pelo menos um nível médio, um nível intermediário, porque é muito comum, inclusive na nossa área, que hajam palavras que não se faça nenhum tipo de tradução. Então, o estrangeirismo na nossa área, ele com certeza, ele predomina em alguns aspectos, né? Então, e mais, hoje o inglês ele é fundamental para todos. Verdade. E depois, na área, é importante um inglês técnico, né? Para que se consiga atuar. Professor, uma coisa importante, que a gente sempre vê nas nossas lives a MLaw Academy. É verdade. E a gente teve a curiosidade também de entrar no site da MLaw Academy, que com certeza foi criada pela senhora. Eu percebi que tem vários cursos de direito marítimo ali. O que é a MLaw Academy? Porque talvez tenha alguém assistindo a gente hoje e opte pelo direito marítimo. Goste, né? Queira se interessar mais. E eu percebi que é uma porta de entrada, porque tem cursos bem específicos ali. A MLaw, ela nasceu de uma iniciativa de se proporcionar um método diferenciado no ensino do direito marítimo e de áreas correlatas. Eu acho que a internet da professora travou. Ao vivo acontece, às vezes dá uma travada mesmo. E estou sempre preocupada. Está travado? Travou só um pouquinho, professora, então volta só um pouquinho, travou um pouquinho, é normal isso. Ok, não, sem problema. Eu sempre me preocupei muito com a prática no ensino do direito marítimo, porque eu queria sempre desenvolver métodos, e para isso eu fui atrás principalmente dos métodos mais avançados no ensino do direito marítimo, educação à distância, para que se pudesse adaptar um formato que propiciasse efetivamente aqueles que querem atuar na área e que tenham ferramentas, né? Então, ele é um curso totalmente voltado para a prática. O projeto pedagógico realmente é meu, de todas de 3 cursos de pós-graduação, né, e mais um que nós estamos lançando agora.
E ela nasceu exatamente com essa perspectiva de preparar efetivamente aqueles que queiram atuar ou aqueles que já atuam, que estejam, que busquem não só atualização, mas também novas ferramentas para expandir a sua carreira em outras áreas do mundo chique. Né? São 4 cursos de pós-graduação, um deles é o Direito Marítimo e Portuário, é o único semipresencial que existe no Brasil, porque o aluno pode optar em fazer online ou assistir às aulas presenciais. O método não é só videoaula, não é apostila, é um método totalmente inovador, que envolve mesmo e o aluno interage com o professor e com os demais alunos. E as outras, a segunda pós de Direito dos Transportes, porque a gente percebeu que no mundo contemporâneo não mais será, a tendência não será mais de porto a porto, mas de porta a porta. Então, agrega, além do transporte marítimo, aéreo, ferroviário e rodoviário. E ainda as 2 novas pós-graduações, uma delas é em Direito Aduaneiro e Direito Tributário Internacional, e a 4ª Comércio Internacional e Logística. Né? Então, todas elas são relacionadas à área em si. Mas não é só para advogado. A gente tem uma preocupação muito grande com a linguagem, né, para que realmente aqueles que nos procuram possam transformar vidas. Eu sempre digo que o mais importante para a gente é fazer a diferença, transformar a vida. Então, desde que a gente tenha isso em mente, a gente trata cada aluno de uma forma bastante especial, até às vezes nas atividades para aqueles que não são advogados, enfim, sempre buscando o que há de mais moderno e o que mais adequado para a educação à distância, que é um desafio, nós estamos vendo isso agora. É verdade. Exatamente. Professora, tem uma pergunta do Yuri, um grande abraço para o Yuri. Obrigada, Yuri. Ele perguntou o seguinte, então dentro do direito marítimo, notamos que há diversos ramos, penal, civil, etc. A palestrante atua em todos os ramos ou tem um ramo específico que a professora atua dentro do direito marítimo? Não. Eu sou especialista em cargas e fretamentos de navios. Então, eu não atuo, já atuei posso atuar, digamos, em prol de armadores, né, que é o lado oposto, geralmente em fretamento de carga, em questões que não conflita com a minha linha de carreira, que é em prol da carga. Eu sou advogada voltada para a carga, importador, exportador, e também operadores portuários, porque naquelas questões que, principalmente quando há avaria portuária, a avaria portuária é a avaria ocorrida durante a operação portuária, que não se confunde com a avaria marítima, que é durante a expedição marítima. Então, eu não atuo em outras áreas. Trabalhista marítimo, por exemplo, não, aduaneiro também não. Então, a minha área é bem focada para o comércio internacional e para a advocacia maritimista voltada para a carga, o transportado, digamos assim. Tá. Professora, uma pergunta aqui do senhor João, pai da doutora Verônica. Um abraço do senhor João. Minha mãe também está aqui. Tem perguntas muito importantes. Eu ouvi as perguntas que ele fez em outras aulas. A gente tem que mandar o beijo para os pais, né? Depois a gente ia cobrar. Então, o senhor João está aí, um beijo. Beijos. Minha mãe também está aí, né? Beijos, José. Olha só. A responsabilidade aumenta, então, hein? Olha. Aumenta. A pergunta do seu João é a seguinte: sendo os navios estrangeiros, numa causa podemos ter 3 países envolvidos, onde resolver a pendência? Então é uma pergunta do seu João. Então, meu pai estudou antes de assistir a live, professora. Eu vou perguntar se ele é da área. Não é. Sim. Obrigada pela pergunta. Vamos voltar naquele exemplo que a gente estava comentando, né? Que navio colidiu e aí houve dano ambiental, dano à carga, dano ao casco, enfim, vítima a bordo e tal. No nosso exemplo, nós comentamos que esse acidente tinha acontecido no Porto de Santos. Muito bem. Vamos imaginar que o navio não é de bandeira brasileira.
Então, já começa por aí um conflito de que nós chamamos de competência concorrente. Vou passar apenas no contexto, vamos imaginar, para ficar muito amplo, né? Competência do Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo brasileiro vai ser competente, sem prejuízo do Tribunal de Bandeira do navio também. Então, há muitas circunstâncias que podem acontecer conflito, e às vezes, quando o navio é afetado, também pode acontecer que se envolvam outros conflitos de jurisdição e competência. Muito interessante, por exemplo, quando a questão acontece em alto mar. Que alto mar é responsável, né? Então, imagine um abalroamento em alto mar. Você vai falar, mas como assim abalroamento em alto mar? Acontece, o mar é tão grande, mas mesmo assim eles conseguem, às vezes acaba acontecendo, né? Abalroamento em alto mar, principalmente envolvendo plataforma de petróleo. E teve um, por exemplo, que envolveu 4 embarcações. Que plataforma de petróleo, há uma discussão muito grande sobre isso, mas também é uma embarcação. E aí? Cada uma de uma bandeira diferente. Resolve como? Pelos princípios de direito internacional privado. Né? E mais, em todas as suas esferas. Por exemplo, no Brasil, vamos imaginar que nós estamos aí discutindo os danos envolvidos, ou a seguradora entrou, enfim. É possível sim acontecer. Direito penal também dá muito esse problema. Qual é o artigo 7º? Tem extraterritorialidade, com a lei marítima. No âmbito trabalhista, então, seu João, tem um monte, porque tem 4, 5 teses. É a lei da bandeira, que aplica ao contrato de trabalho, é a lei do local onde se presta o serviço, que é a lei da territorialidade, enfim, é a lei constante do contrato pela autonomia da ou é a lei que seja mais favorável ao trabalhador, que é a lei, logicamente, que os nossos tribunais vêm adotando. Né? Ótimo. Professora, e uma pergunta que eu acho que é o tema da nossa live, e nesse período de pandemia, como está acontecendo aí na prática o direito marítimo? Porque é uma fase extremamente difícil que o país enfrenta. Exatamente. E a gente sabe que não pode parar, por exemplo, remédios, alimentação. Como funciona agora? Como está acontecendo, professora? Olha, eu gostaria de aproveitar e prestar as minhas homenagens a todos aqueles que atuam na logística como um todo, no transporte marítimo, nos portos e outros modais também, né? Que eles praticamente não foi dado a eles o direito de estar em isolamento como nós estamos. E se nós estamos em isolamento, nós devemos a eles que estão, digamos, suportando e toda essa problemática para fazer com que, inclusive, o que a gente consome continue chegando. Né, e que os hospitais recebam máscara, recebam remédio, enfim. Então, como nós estamos, o Brasil não fechou portos, houve apenas uma redução de escala, né, principalmente uma medida provisória que é muito discutida, porque alguns estivadores considerados do grupo de risco não estão podendo trabalhar, mas esse setor está se desdobrando, os despachantes aduaneiros, enfim, todos aqueles que atuam nos portos, aeroportos, estão trabalhando, não tem se notado uma demora muito significativa. O problema maior que tem sido enfrentado, lógico, além da escassez de material apropriado, né, mas me parece que agora já foi contornada, máscara, álcool, etc., é a falta de containers. Porque a China, ela bloqueou os seus portos por uma época, e as fábricas também pararam de fabricar, entregar os seus produtos. Muitos contêineres ficaram retidos lá e agora está fazendo falta, digamos, para a nossa exportação. Então, está tendo um grande problema com isso. Mas, de uma maneira geral, o Brasil adotou uma política muito boa, a Receita Federal está sendo fantástica, o Visa, enfim, todos os órgãos cooperaram e a gente até agradece nesse sentido. Tudo tem que ter, a gente tem que olhar o lado bom, né? Então, essa experiência foi muito importante para mostrar não só a importância desse segmento, mas
para desburocratizar de forma bastante significativa. Ótimo. Professora, antes de nós começarmos a live, a professora falou que tinha uma surpresa pra gente, para nós passarmos a divulgar. Essa surpresa, será surpresa? É uma surpresa, já está chegando aí no momento. 10 minutinhos 10 minutinhos finais. Eu queria saber, professora, que surpresa. É que a Martha Millau Academy, a MLAW, gostaria de oferecer a Marquijur um curso Direito Marítimo e Comércio Internacional para que seja sorteado pelo perfil de vocês. E eu vou ficar muito feliz e honrada, né? Depois daquele que for agraciado, entrar em contato e nos dar um feedback, né? Para saber se gostou, enfim. Olha que ótimo. Então, deixa eu só explicar. A Academy Law, né? A MLAW Academy, que é a Marítima MLAW, né? Exatamente. Marítima MLAW Academy presenteou a gente com uma vaga de um dos cursos da MLAW e nós vamos sortear aqui através do canal. Então vocês que nos assistem, você pode ter aí, ser o grande sorteado, né? Presenteado. Aí uma mudança de vida. Exatamente. Porque pelo que eu vejo, professora, nesse momento que nós estamos passando de pandemia, de isolamento, primeiro, muitos profissionais têm se aprimorado, têm estudado muito. Eu tenho utilizado muito esse tempo para conhecer novas áreas, para estudar. Então, de repente, ou um estudante de direito que já esteja terminando o curso, já esteja pensando na sua pós-graduação, na sua especialização, na mudança mesmo de paradigma, ou um advogado que já esteja em alguma área há muito tempo, queira se aprimorar numa área diferente, queira enveredar por novas ondas, já que estamos no direito marítimo. Olha só, professora Verônica, já começou, hein? Olha só. Poética hoje. Eu acho que é uma ótima oportunidade, seja para o profissional já atuante na área jurídica, ou até mesmo o estudante finalizando o curso. Exatamente. A Marquijur só tem a agradecer, com certeza, o contemplado, o sorteado vai mudar aí até a visão que tem do direito, né, eu acho. Sim, porque é um ramo, eu tenho certeza que quem assiste a gente, tirando, claro, a irmã da doutora Eliane, ela conhece porque tem uma advogada em casa nessa área, mas quem assiste, eu, por exemplo, eu fui descobrir o direito marítimo no mestrado, dando aula como professora. Eu realmente nunca me atentei. A gente sabe que existe, mas nunca me atentei para uma área bem específica, né? Gente, vocês são sorteados, na verdade, são sortudos, na verdade. Com né? certeza, então, estamos assistindo a live, né? Aí nós veremos como fazer eu também posso contar a segunda surpresa? Tem segunda surpresa? Agora essa aí é surpresa mais agora ainda. Agora vocês me colocaram numa situação delicada, agora eu vou devolver. Já foram convidados para ser professor e professora da MLAW. Sim. Então, efetivamente, agora não tem mais jeito, está consolidado. Nós temos um monte de testemunhas. Porque realmente eu gostaria muito que vocês viessem conosco, principalmente nesses novos projetos, e perceberam o quanto o direito marítimo é amplo, porque muitos dizem, imagina, não entendo nada de marítimo. Talvez você entenda muito mais do que percebam, né? E se não for até então esse caminho de vida que seguiram, agora vão mudar o rumo, né? Vamos aí desafiar novos oceanos, novas perspectivas. Bom, muito obrigado. Sempre é um prazer. É um grande prazer, uma grande honra. Muito obrigada, professora. Com certeza. Espero eu que contribuir, né? Exatamente. Bom, nós temos 6 minutos. 6 minutinhos já. Só isso, Josafá. Muito rápido. Tudo que é bom acaba, principalmente áreas novas. Eu poderia ficar horas aqui para ouvir todas as abordagens diferentes do direito marítimo, a atuação profissional, mas nós já tivemos uma pincelada, tivemos um pouquinho na live de hoje, de como nós podemos atuar nessa área, que para mim era nova, mas desde as grandes navegações, desde antes já se tinha determinações do direito marítimo, aprendi hoje na live, que é um ramo muito antigo, mas que a grande maioria desconhece.
Então, eu agradeço muito, professora, pela live de hoje, por todos os ensinamentos, Exatamente. por ter cedido aí, né, uma bolsa, pode-se dizer dessa forma, Sim, claro. da EMI Law Academy. Nós sempre acompanhamos. É um projeto maravilhoso de difusão dessa área, para que realmente os advogados e estudantes passem a conhecer e a atuar nessa área, por que não? sim. Eu mesma já estou me enveredando, estou lendo, estou aprendendo. Livre, espontânea pressão e agora ao vivo, Não né? tem mais escapatória. Não tem. Professora, muito obrigada. Nós realmente adoramos. Tenho certeza que todos que nos acompanham também. E principalmente, a gente aprendeu muito nessa noite. Obrigada de coração. E espero que todos que estejam nos assistindo e que depois queiram ver esse vídeo, porque nós vamos subir para o canal Marquijur do YouTube. Exatamente. Quem não conseguiu acompanhar na íntegra live, não tem problema. A gente depois disponibiliza no nosso canal. E que sigam aí não só a Marquijur, mas também a EMI Law Academy, que tem perfil no Instagram Obrigada. e tem no YouTube também, um canal onde os cursos são oferecidos. E pelo que eu vi, professora, muitos cursos da EMI Law Academy durante esse período da pandemia estão sendo oferecidos gratuitamente, cursos menores, não é isso? E a todas as lives que nós temos feito, exatamente nesse intuito, né, de nosso compromisso social, de apoiar esse momento, estão disponibilizadas lá também. Então, sim. E eu só queria fazer uma complementação que eu esqueci também, que eu acho importante, que é aqueles que perguntam se tem mestrado em Direito Marítimo no Brasil. Não Boa tem. pergunta. Existe a possibilidade, por exemplo, né, já convidando quem gostaria de pensar no mestrado, orientadores que possam orientar uma dissertação ou uma tese em Direito Marítimo. Sim. Na UFIEL eu oriento direito marítimo voltado aos direitos humanos. Então não existe no Brasil. E são poucos também os que orientam direito marítimo. Então é importante deixar claro, porque às vezes a EMI Law pode passar a impressão que é um mestrado. Não é um mestrado, é curso de pós-graduação, lato sensu e capacitação. Professora, alguém quer encontrar a senhora? O e-mail? Qual o vosso e-mail para já deixar aqui registrado? Claro! Vamos lá, meu e-mail é EO, né, de Eliane Otaviano, @ então só abreviatura. Aí, por extenso, Eliane Otaviano, que é com centros do T, então seria Octaviano, .com, é bem simples. .com. Professora, só represando então. Meu nome, Facebook, estou à disposição. Eliane Otaviano, acha facinho. @ Eliane Otaviano no Instagram. Acha fácil. Ok. Professora, um telefone para deixar aqui, porque... 13, vamos lá. 13, 98, 22, 33, 222. Olha que número lindo. Então, se alguém está assistindo a gente e também depois no YouTube... Pode entrar em contato que eu faço questão. Se quiser conversar comigo, pedir orientação de carreira, eu fico muito feliz em poder ajudar nesse momento. Professora, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Quero fazer menção do doutor Marcelo Diniz, foi professor com a gente, também nos acompanhando hoje aqui. Obrigada. Grandes amigos, Sandy, Antônio, Mariana Arteira, presidente da OAB, subseção aqui de Cotia, está com a gente. Foi aniversário da ontem. Aniversário ontem, exatamente. Professora, seus agradecimentos finais, e fica aqui o nosso agradecimento. A senhora sabe o carinho que a gente tem pela senhora. Imagina, quem tem que agradecer sou eu, né? Essa oportunidade de estar com vocês, de poder passar um pouco sobre o direito marítimo, despertar às vezes naqueles que estão procurando uma área diversa ou que não perceberam que às vezes a sua clientela está tão próxima, né? E que não é tão complexo assim. Então, eu sempre digo que se eu fizer a diferença no mundo para uma pessoa, eu já estou com a missão cumprida. Como eu pretendo ainda ficar muito tempo por aqui, então, essa é a minha missão realmente. Então, se quiserem trocar uma ideia, podem me chamar, eu sou uma pessoa acessível. E só tenho a agradecer essa oportunidade.
Bom, gente, muito obrigado. Obrigada a todos. Um grande beijo a todos, uma boa noite Se a cuidem todos. e até a próxima live. Até a nossa gente. próxima live, gente. Muitíssimo obrigado. Tchau, Até, tchau. muito obrigada.